tema que o Senhor colocou no meu coração para hoje é: você se considera um discípulo de Jesus? Você se considera um discípulo de Jesus? Vamos lá para a passagem da Escritura, onde o próprio Cristo, ele declara assim: então Jesus disse a seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, se alguém quer me seguir, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. Aqui está um convite do Senhor Jesus para mim e para você. E a pergunta que eu começo nessa manhã: você se considera um discípulo de Cristo? Eu queria que você respondesse para você mesmo. Agora, melhor do que você responder, deixe a palavra hoje falar ao seu coração, porque a palavra de Deus, ela é capaz, meus amigos, de perscrutar o mais íntimo do nosso interior. A palavra de Deus, a palavra de Cristo é viva, poderosa e eficaz. Ela penetra até a divisão da sua mente, das suas emoções, dos seus pensamentos e até mesmo das intenções do nosso coração. Então, nada melhor do que a palavra de Deus para fazer esse autoexame na minha e na sua vida, para a gente descobrir se nós somos ou não um discípulo de Jesus. Amém? Querem passar por esse raio-x hoje? Está disposto a deixar a palavra, colocar o holofote da luz da palavra, a luz de Cristo entrar no seu coração hoje? A minha função hoje aqui não é condenar ninguém, é jogar luz na sua vida, amém? Eu estou aqui para transmitir as palavras de Cristo. Permita que as palavras de Jesus brilhem, que seja colocado luz no seu coração. Muitos cristãos professos precisam passar para o próximo nível em sua caminhada espiritual. Muita gente que professa ser cristão, ou que segue Jesus, ou que crê em Jesus, precisa experimentar uma nova etapa da sua experiência com Deus. William Barclay, ele fala assim: há muitos seguidores de Jesus à distância e poucos verdadeiros discípulos. Tem muita gente que segue Jesus à distância, que segue Jesus porque você aprendeu que Jesus é o Salvador, que Jesus morreu na cruz, que Jesus é o caminho à vida e não há outro caminho a não ser Ele. Mas esse relacionamento é muito distante, é muito longe, não há uma proximidade, não há uma intimidade, não há um relacionamento próximo com Jesus. E a pergunta que eu quero também fazer para você é: o que é mais relevante? Ser chamado de um cristão ou ser chamado de um discípulo de Jesus? O que você acha? O que é mais importante? Você ser chamado de um cristão ou de um discípulo de Jesus? Nós ministramos no ano passado, há quase um ano atrás, e eu vou repetir algo que já disse, já ensinei dezenas de vezes aqui nesta casa. Escute bem, a palavra cristão, ela aparece apenas 3 vezes na Bíblia. Você vai encontrá-la somente 3 vezes no Novo Testamento. E a palavra discípulo, você vai achá-la mais de 260 vezes no Novo Testamento. Você vai encontrar a palavra discípulo centenas de vezes. Por que isso? Por que será? Por que a palavra cristão não se apresenta tanto assim no Novo Testamento? É porque a palavra cristã tornou-se uma palavra mais moderna. Porque nos dias de Cristo, nos dias do Senhor Jesus, o termo que ele mais gostava de dar para os seus seguidores era de discípulos. Ele olhava para a multidão e convidava: vocês que querem me seguir, como está aqui em Mateus 16. Ele olhou para os seus discípulos, aqueles que o seguiam, e disse: se você quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas eu faço uma pergunta para você: o que é ser um discípulo? O que é ser um discípulo? Ser um discípulo é ser um aluno, um aprendiz. Não há mistério em ser discípulo. A gente não precisa complicar o que é ser discípulo. Não é nada difícil, não é nada complicado. A religião que complica são
as doutrinas humanas de homens se complicam, mas ser discípulo é simples, é você se tornar um aluno, um aprendiz. O problema está nessa palavra pequena aqui, ó, aprendiz. E a gente não gosta de nem sempre aprender, a gente quer ensinar, porque a gente está sempre numa postura de que sabemos, de que já tomamos as nossas decisões, sabemos para onde iremos, sabemos o que vamos fazer, sabemos o que é melhor para nós, para os nossos filhos, para a nossa família, para o meu futuro, meu destino. Geralmente nós temos dificuldade de seguir e de aprender. Uma das maiores dificuldades, acho, nossas, de ser humano, desde criança, eu olho e aprendo muito com as crianças. Porque não é fácil você adestrar, você ensinar, você conduzir as crianças. Não é fácil às vezes, porque a criança, ela é tendenciosa a fazer do jeito dela, o que ela quer. A criança, desde pequena, ela quer prevalecer a sua vontade. É por isso que a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar. Ou seja, não há parte da criança vara. Você tem que disciplinar, você tem que instruir, você tem que ensinar. Você tem que dar limites, você tem que instruir a criança, porque se você não a ensiná-la, ela vai crescer e não vai aprender a ser um aluno, não vai aprender que na vida todos nós estamos aprendendo e precisamos de aprender. Então, ser discípulo é ser um aprendiz. Diga para a pessoa do seu lado, aprenda a ser um aluno, a ser um aprendiz, volte a ser um aprendiz. Diga assim, volte a ser um aprendiz. O que é ser um discípulo na perspectiva de Jesus? O que é ser discípulo? O que é ser discípulo para você, Gabriel? Para você, Lourdes? Para você, amigo, amiga que está aqui hoje? O que é ser discípulo? Eu vou começar com uma declaração que ela mostra o ensinamento de Jesus. Ser discípulo de Jesus significa viver uma vida crucificada. Para você ser discípulo de Jesus, você precisa aprender a viver uma vida crucificada. Lá em Gálatas capítulo, o texto talvez não vai estar na ordem, tá, queridos? Em Gálatas capítulo 2, versículo 20, fala assim, Cristo vive em mim, e agora não vivo mais eu. E a vida que agora eu vivo ela na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ou seja, já não vivo eu. A vida que agora vivo no corpo, viva pela fé. Olha o começo desse texto. Fui crucificado com Cristo. A declaração bíblica é, fui crucificado com Cristo. Meus irmãos, vamos voltar para a origem, para o evangelho genuíno, verdadeiro de Jesus. Porque ser crente, ser cristão, é isso aqui. Fui crucificado. Então, ser discípulo de Jesus é aprender a viver uma vida crucificada. Não vivo mais eu, não vive mais o Márcio, não vive mais o Adelmo, não vive mais o Tafarel, não vive mais o Vitor, não vive mais a Priscila, não vive mais a Neia. Agora quem vive é Cristo dentro dessas pessoas. E eu preciso aprender a deixar que a vida de Cristo, ela transpareça, que ela se manifeste na minha vida, quando a minha vida for a cada dia sendo crucificada, sendo mortificada. Em Lucas capítulo 9, versículo 23, Jesus fala assim, então ele disse a todos, é interessante que é a todos, porque nem todos são discípulos, mas ele convida a todos, aquele que quiser me seguir, eu coloquei entre parênteses, ser meu discípulo, deve pôr de lado, a versão que eu escolhi, ela foi uma versão bem intencional, ela está separada aí, querido, é a versão NBVP, ela fala assim, deve pôr de lado os seus próprios desejos. Quem quer ser meu discípulo deve pôr de lado seus próprios interesses e desejos e carregar a sua cruz cada dia e me acompanhar. Então, o que é ser discípulo de Jesus? Significa viver uma vida crucificada.
Pergunte para a pessoa do seu lado: você tem vivido uma vida crucificada? Pergunte para ela: você tem vivido uma vida crucificada? Quem quer ser meu discípulo? Jesus pergunta para toda a multidão. Gente, esse é um convite para uma vida triunfante. Domingo passado nós falamos sobre quem crer nas minhas palavras, como diz a Escritura. Os rios de Deus vão fluir e vão transbordar na sua vida, que vão jorrar de dentro para você, na medida que você deixar a verdade do Evangelho, as palavras de Cristo, do Cristo vivo, do Cristo ressuscitado, do Cristo que foi morto, mas reviveu, e agora Ele propõe: se você quer ser meu discípulo, deixe a sua vida e permita que a minha vida apareça, nasça dentro de você. Você quer ser seu discípulo? Você quer ser discípulo de Jesus ainda? Morra para o seu eu, morra para si mesmo. Nossos corações, eles não podem ter duas coisas. O meu coração e o seu coração não foi desenhado para ter dois senhores. Não pode ter você e Jesus. Não tem como você ter o eu no seu trono do coração e ter Jesus. There's no room for both self and Savior. Você não pode ter o Salvador no seu coração e ter você mesmo. Ou é um ou é outro. Você tem que escolher: ou você vai morrer e deixar Ele viver, ou você vai viver e Ele não vai ocupar o seu coração. É simples. Ou Cristo vai nascer e Ele vai viver em você, e você vai deixá-lo viver e aparecer em você, mas isso é uma prática diária. Quem não abandonar, quem não morrer para si mesmo, não pode ser meu discípulo. O primeiro obstáculo para ser um discípulo de Jesus não é vencer o pecado. Muitas pessoas acham que a coisa mais difícil para vir para Jesus é o pecado, é os vícios. Aquilo que eu gosto, eu não quero largar o mundo, pastor. Pastor, é tão bom o pecado. Pastor, eu não quero largar isso, eu não quero largar aquilo. Eu não vou para a igreja porque é tão boa, essas coisas que eu faço são tão boas. O problema não é o pecado, o problema é você mesmo. O problema é o si, é o eu. O primeiro obstáculo para você se tornar um discípulo é você mesmo, é o si, é o eu. Lucas capítulo 9, eu queria ler com vocês, abra sua Bíblia. Lucas capítulo 9, é um texto que eu estava ontem meditando nele. É um texto que eu gosto demais, porque aqui há um convite, há um chamado de Jesus para várias pessoas enquanto ele caminhava. Lucas capítulo, eu vou ler na NVI, na versão NVI, Lucas capítulo 9, no versículo 57 até o versículo 62. Lucas 9, do 57 a seguir. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei, por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do homem não tem onde repousar a cabeça. O outro, já uma outra pessoa, disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Família é importante? Sim, tem o seu lugar. Mas olha a resposta de Jesus. Jesus disse-lhe: deixe que os mortos sepultem os próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, vou ser seu discípulo. Jesus respondeu, e ele disse para o Senhor: deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família, do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Você está disposto a ser um discípulo de Jesus? Você está pronto para ser um discípulo de Jesus? Ou você quer ser apenas multidão? Multidão está sempre seguindo Jesus pelos benefícios. Agora, discípulo são aqueles que querem uma aliança com
com o Salvador e com o Senhor. É aqueles que querem ser banhados e tocados pelo poder da cruz e serem transformados pelo poder do Espírito Santo e da palavra. Agora, se você quiser seguir a multidão, você vai ser mais um. Agora, se você quiser ser discípulo, você vai ser quem Ele te chamou para ser nele. Ou você vai fazer parte da grande humanidade. Queridos, todo mundo aqui é parte da humanidade. E se você está no meio de 10 mil pessoas, você é mais um na multidão. Agora, ou você destaca-se no reino de Deus para ser uma pessoa relevante na sua comunidade, na sua escola, no seu trabalho, na sua família, nos seus amigos, no grupo de influência que você tem, ou você vai ser mais um na humanidade, você vai ser mais um que faz parte da grande massa da humanidade. Você quer ser multidão ou você quer ser discípulo? Os homens que mais marcaram a história da igreja foram os homens que viveram essas 4 coisas que eu vou falar aqui hoje. 4 coisas, todos eles viveram isso. Se você quer marcar a sua geração, se você quer impactar a sua família, se você quer impactar os seus filhos, cara, os seus filhos, se você quer impactar os seus vizinhos, se você quer impactar os seus amigos, a sua comunidade, nós precisamos descobrir o que é ser discípulo de Jesus. A primeira coisa é uma vida crucificada, uma vida rendida aos pés do Senhor. D.W. Moody falou assim: Deus não despede ninguém vazio, exceto os que estão cheios de si mesmos. Deus quer encher você dele, mas Ele só pode encher quando você se esvaziar de si mesmo. Então, gentilmente, com muito respeito, fala assim: ei, desce desse tupete aí, desce. Fala para o seu irmão, desce um pouquinho, desce, abaixa aí, abaixa. Ei, abaixa, desce. Precisamos crescer. Uma vida crucificada, Bruno. Uma vida crucificada, Rosália. Uma vida crucificada, Timóteo. Uma vida crucificada, Rogério. Uma vida, Mateus, crucificada. Olha o que diz em Filipenses 3,10. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Você quer ser um discípulo com Jesus? Se conforme na sua morte. O batismo nas águas é uma figura dessa morte, mas essa morte só vai acontecer quando você de fato deixar o seu eu sair do seu trono e deixar que Jesus reine e governe a sua vida. Em Lucas 9, no verso 23 e 24, na versão que eu tinha separado aí na tela, diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me, pois que quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Quando eu morro diariamente para as minhas vontades, eu aprendo a ser um discípulo de Jesus. A segunda coisa, o que é ser um discípulo de Jesus? O que é ser discípulo de Jesus? Ser discípulo de Jesus significa deixar tudo por amor, o amor que vem de Deus. É deixar tudo por causa do amor com que você foi ganho, você foi alcançado. O amor de Deus nos alcançou. O amor de Deus nos atraiu. E esse amor, ele é tão impressionante. O seu amor é tão impressionante. Tem um louvor que fala isso, né? O seu amor impressionante me alcançou. Impressionante amor. Alguma coisa assim que diz o louvor. Venho eu de novo com as músicas. Impressionante amor. Alguma coisa assim dela, me ajuda aí. Usa o dom do discernimento agora. Impressionante. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado com seu amor. É isso aí? Fechou? Impressionante amor. É isso aí. Tá vendo que eu não estava errado? Eu só não sabia lembrar as canções, mas estava lá na mente.
Estava lá na janela guardado, só fui lá, busquei e coloquei de volta. Ser discípulo de Jesus significa deixar tudo por amor. Deixar tudo por amor. Deixar o quê, pastor? Deixar aquilo que eu gosto? Yes, deixar o que você gosta. Deixar o que você gosta. Pastor, deixar aquilo que eu amo? Yes, deixar o que você ama. O que você ama? O que você ama muito? Aonde está o seu amor? O seu amor está naquilo que você gasta mais tempo. Aonde você gasta mais o seu tempo, no seu trabalho, então é lá que está o seu amor. Tem gente que acorda 6 da manhã, 7 da manhã, 4 da manhã, 3 da manhã se for preciso para trabalhar. Mas para a igreja, para o Senhor, não, muito cedo. Não dá. Não, por favor, tá, pastor, terça-feira, vim para a igreja, terça-feira. Depois de um dia de labuta, de trabalhei. Cara, para trabalho você faz tudo e mais um pouco ainda. Você faz pelos seus filhos, você faz pela sua casa, pelos seus sonhos. Por que não fazer por amor a Jesus? Por fazer pelo amor do Evangelho. Porque isto é ser discípulo de Jesus. Está aqui, ó, Lucas capítulo 14, está pronto para isso? Quem quer ser discípulo de Jesus aqui, meu irmão? Lucas 14, 33, da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de algumas coisas. Sem abrir mão daquilo que você gosta, sem abrir mão de tudo que possui, sem abrir mão de tudo que possui. O início da morte do eu é o começo de amar o Senhor acima de tudo. Quando você começa a morrer para si, você está começando então a viver para Deus. Você está começando a amá-lo acima de todas as coisas. Então, a segunda coisa, o que é ser discípulo? É deixar tudo por amor, pelo amor que te chamou, o amor que te salvou, o amor que é maior, o amor que nos impulsiona a ir além, né? Uma forma de expressar isso é o amor de uma mãe, o amor de um pai, o amor que você tem pelos seus filhos é um pouco desse amor que Deus tem por nós, mas o amor que Deus quer que você seja movido é um amor que transcende tudo isso, meu irmão. Porque amor humano é limitado, amor humano é fragilizado. O nosso amor humano, ele é débil. Porque ainda que o amor de mãe é uma expressão de amor assim, mas tem tanta distorção. Na hora, sabe, dificilmente alguém vai dar a vida pelo outro. Dificilmente você vai negar Jesus ou você vai morrer. Dificilmente alguém vai dar a vida por isso, sabe? Então o amor de Deus é um amor que Ele está disposto a tudo. É um amor apaixonado, é um amor radiante. Pedro, um dia ele estava meio com uns parafusos na cabeça. Ele falou assim, Senhor, não dá, cara, não dá. Ele falou, Jesus, como que eu vou fazer? Eu larguei tudo, deixei minha família, deixei meus filhos, deixei minha casa, deixei minha empresa. Pedro deixou a empresa dele, deixou tudo. E ele falou, Senhor, o que vai ser de nós? O que vai ser de mim? O que vai ser desses aqui, desses meus amigos? E olha o que Jesus responde para ele em Marcos. O texto está na tela, capítulo 10, verso 28 ao 30. Então Pedro começou a falar, nós abandonamos tudo para segui-lo. Tudo para segui-lo, disse ele. Jesus respondeu, eu lhes garanto que todos que deixaram casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filho, propriedades por minha causa e por causa das boas novas, receberão em troca neste mundo agora, ou seja, nesta vida, receberão 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, propriedades, com perseguição, e no mundo futuro, a vida eterna. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu tenho experimentado dessa bondade de Deus. Eu e a minha esposa temos vivido isso. Olha quantas casas que eu achei aqui nos Estados Unidos. Olha quantas casas que eu tenho aqui. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vou começar contando aqui, ó. Aqui, só contar aqui já passou de 100 casas. Quantas casas que eu recebi? Eu deixei a minha casa há 27 anos atrás. Vou fazer 28 anos agora que eu estou fora da minha casa. A minha esposa deixou a casa dela 24, vai fazer 25 anos que ela deixou a mãe dela. E ela não voltou mais. Porque ela entendeu que para seguir Jesus tem um custo. Se você quer segui-lo para ser discípulo, não seguir a multidão, tá, queridos?
Cara, oba-oba, o mundo está cheio de oba-oba. Na hora de dizer é fácil, na hora de viver é que é o teste. A prova é o viver. E a maior prova do coração é essa. Você está disposto a deixar tudo por amor de Jesus? Eu tenho ganhado muitos irmãos. Eu ganhei dezenas de pessoas que são irmãos em Cristo. Casas e casas, famílias, irmãs, irmãos, propriedades. Porque tudo isso é promessa do Senhor. Quem renunciar a tudo isso por amor a mim, ganhará nesta vida 100 vezes mais. E no futuro, muito além disso, e a vida eterna. Quer ser um discípulo de Jesus? Amém? Eu quero. Terceira coisa, como ser um discípulo de Jesus? Ser um discípulo de Jesus significa seguir os passos do Mestre. Seguir os passos do Mestre. Nós precisamos aprender a seguir Jesus e andar conforme Ele. Uma das coisas mais importantes, mais necessárias para a gente aprender a ser um discípulo é a gente seguir o modelo. Para você se tornar um discípulo, você tem que seguir um modelo. Por isso que discípulo não se ganha. Discípulo, você não ganha um discípulo, você não compra um discípulo, você não rouba um discípulo. Discípulo se faz. Discípulo tem que ser feito. Uma alma você ganha. Alma você traz para Jesus. Mas discípulo tem que ser gerado, tem que ser feito. Dá trabalho. E isso é parte de um processo que Deus quer gerar em mim e em você, e através de você. Para ser discípulo é necessário seguir o Mestre. Isso fala de modelo, ou seja, tudo que Jesus fazia, Ele ia à frente e os seus discípulos iam atrás dele. Ele ia andando e os discípulos o seguiam. Onde ele ia, os discípulos iam atrás. A palavra discípulo quer dizer também seguidor. Mas no original, no grego, a palavra lá, mathetes, o significado mais acurado da palavra discípulo é aprendiz, learner. Um aluno, um student. Isso é um discípulo. Aquele que está seguindo o seu mestre. Aquele que segue e está aprendendo com o modelo daquele que ele está aprendendo. Por isso que Jesus é a nossa referência maior, mas não para em Jesus. Ela vem também para nós. Mas antes de ir para nós precisamos colocar os nossos olhos fitos em quem nós vamos seguir, que é Jesus. Olha o que diz em Hebreus 12:1. Mantenham o olhar firme em Jesus. Mantenham o olhar firme em Jesus. Dê uma esbarrada na pessoa e fala assim: ei, coloca os seus olhos em Jesus. Põe os seus olhos em Jesus. A primeira pessoa na igreja que você precisa colocar os olhos no reino de Deus é o autor e o consumador da sua fé. Não são pessoas. Pessoas nos ajudam a seguir Jesus e a aprender com Jesus. Mas a base, o alicerce da sua fé não são pessoas. Não é uma placa de igreja. Não é uma denominação. Não é uma religião. A base da sua fé é quem? Vamos de novo aqui para Hebreus 12:1. Mantenham um olhar firme em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele esteve pronto a padecer uma morte vergonhosa na cruz, por causa da alegria que sabia que depois teria. E agora está sentado à direita do trono de Deus. Todo discípulo, toda pessoa que se torna um discípulo, vai colher um fruto delicioso depois, queridos. É tão bom ser discípulo de Jesus. Eu aprendi que, olha, é prazeroso, tem um preço, tem custos. A salvação é gratuita, a salvação é de graça, mas seguir Jesus implica você deixar tudo, perder tudo, para ganhar tudo o que Ele tem para você. Você vai ganhar, são coisas concernentes àquilo que Ele, Deus, o Pai, sabe o que é melhor para você. Por isso que isso envolve deixar a sua vontade, porque Ele é o seu Criador. Ele é aquele que te formou, Ele é aquele que desenhou a sua história, desenhou a sua vida. Ele sabe o que é melhor no começo, no meio e no fim para você. Então, você não é dono nem de você mesmo. A verdade é essa, meus queridos. E cada ano que passa, a gente vai ficando um pouco mais experiente, não velho, mas experiente. Eu vou descobrindo como que a gente tem que prestar atenção na vida, porque a vida aqui é tão curta, gente. A vida passa assim tão rápido.
Cara, eu já estou chegando nos 50, daqui a pouco estou nos 50. Falei, meu Deus, o que está acontecendo? Um dia atrás, eu estava na idade do Magno. Não tem muito tempo não, Magno. Foi um outro dia. Na cabeça. Mas na cabeça continua. Agora, a gente precisa de modelos, precisamos seguir o Mestre, precisamos aprender com Jesus e precisamos também aprender com outros. Olha o que diz Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando esses novos discípulos. Está vendo como que você e eu precisamos de discípulos, de modelos? Eu tenho modelos hoje, tem pessoas que eu sigo. Sigo não no Instagram, sigo não no Facebook para ser os meus discipuladores. Os meus discipuladores são pessoas que eu conheço, que eles me conhecem, que eu sei quem são as famílias deles, eu sei o que eles são em casa e o que eles são na rede social. Porque seguir gente em rede social para você ser discipulado por elas, isso, meu irmão, isso é coisa da modernidade, mas que não é o cristianismo que Jesus ensinou. Porque um discipulado tem que ser lapidado, tem que ser descascado, tem que ser gerado, tem que ter verdade, tem que ter autenticidade, tem que ter confissão, tem que ter amor, onde é tangível, aonde você vai tratar as feridas, não para julgar, mas para curar as pessoas, para restaurá-las. Agora, seguir à distância, isso é um discipulado muito fajuto, desculpa a expressão. Seguir um discipulado à distância é um discipulado que não traz transformação, traz impressões. Sabe o que traz? Traz seguidores, porque seguidores gostam daquilo que impressiona. Geralmente o ser humano, a gente gosta daquilo que impressiona. Uau, frase de efeito, aquilo, uau, que legal. Uau, falou aquilo, que legal. São coisas de efeito, mas isso não transforma a gente. O que transforma a gente é uma vida crucificada. É uma vida de negar a si mesmo. É uma vida no dia a dia de você largar a sua vontade e ouvir do seu discipulador, ouvir dos seus líderes, ouvir dos seus irmãos aqui, no dia a dia. Não é a distância, é ouvir no dia a dia aqui. Ei, meu irmão, você tá pulando a casinha. Você está errando, você está pecando. Você errou com seu filho, com a sua filha, com seu cônjuge. Você está errando ainda fora com seus negócios. Você está sendo trapaceiro. Você trabalha e não paga, ou você trabalha e não recebe, você está fazendo coisa errada e fora. Ei, irmão, cuidado com a língua. Chegar para a pessoa e falar aí, você está pecando com a sua língua, você está cometendo iniquidade com a sua língua, você vai trazer problemas para a sua vida. Isso é o discipulado. Discipular não é informar, discipular é formar pessoas. Sabe? E a gente vive na era da informação, a gente quer se entulhar de informação. Informação não transforma pessoas, queridos. O que transforma pessoas é você vir aqui a terça-feira, quarta-feira no Life Grupo e aprender aos pés do Senhor. Não baseie a sua vida cristã, sabe, a sua vida cristã naquilo que você recebe à distância. Cursos são bons. Eu fiz curso teológico, mas não é isso que me fez um discípulo de Jesus. O que me fez discípulo de Jesus, eu me submeter aos meus líderes e a pessoas visíveis, aonde eu tinha que prestar conta e onde eu precisava aprender a ser humilde, aprender a me humilhar, aprender a crucificar o meu ego e aprender a seguir os passos de Jesus. Temos que seguir os modelos que Jesus estabeleceu. Vão e façam discípulos. Quarta coisa, o que é ser um discípulo? A última coisa. Ser discípulo de Jesus significa obediência irrestrita aos seus ensinamentos. Obediência inegociável, obediência total. Não tem como você ser um discípulo. A gente não se torna um discípulo meia boca, sabe, meia boca. Discípulo meia boca. Sabe o crente 6 horas? Deixa eu falar no crente 6 horas por mim aí, mas ele nunca ora. Olha, 6 horas por mim aí, mas ele nunca está aqui na igreja para orar. Nunca está aqui para aprender, para sentar aos pés da palavra e deixar ser lavado pela palavra. Precisamos aprender e a desenvolver a habilidade de ouvir e obedecer. Porque tem tudo a ver com ouvir, sabe, queridos? Essa palavra obedecer é ouvir atentamente. Olha, dezenas de vezes a Bíblia fala em Provérbios, para eu e você aprendermos a ouvir. Os filhos devem ouvir os seus pais. Os filhos devem dar atenção aos conselhos dos pais.
Por isso que dezenas de vezes fala: filho, ouça os conselhos, filhos, da sua mãe, dos seus pais. É lógico que, infelizmente, tem conselhos de pais que a gente precisa ouvir o conselho de Deus e não dos pais. Porque tem conselhos de pais que eles não estão alinhados à palavra. Você que está no Evangelho hoje, você que é um cristão, quer ser um discípulo, ouça a orientação de Jesus, através dos seus pais, que estão alinhadas com a palavra de Deus. Se alguma instrução não tiver de acordo com as Escrituras, você tem que também deixar. Até pai, mãe, filho, irmão, irmã e cônjuge, por amor a Jesus. Isso implica deixar tudo. Aqueles discípulos da igreja primitiva, se você lê o livro de Atos, deixaram tudo, queridos. Deixaram propriedades, deixaram até familiares que perseguiram. Jesus disse: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Eu não vim trazer paz na terra, eu vim trazer espada para ficar. Vai acontecer pai ficar contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão, e tia contra filhos. É assim aquela confusão. Por quê? Quando você levanta a bandeira do Evangelho, quando você decide a seguir Jesus, vai haver resistências do lado contrário. Porque você veio para a luz, e quando você chega, a luz chega, as trevas se incomodam. Quem na sua família não tem a luz de Deus, a luz que você está tendo, que é a iluminação da verdade, porque a luz é a verdade, a luz é o ensino de Jesus. Ele disse: eu sou a luz do mundo, quem ouve as minhas palavras não andará em trevas, eu sou a luz. Você quer andar em luz? Ouça Jesus. Precisamos aprender a obedecer ao Senhor. Então, ser discípulo de Cristo implica em obedecer a sua voz, ouvir a sua voz e seguir a sua voz. Toda vez que você encontrar na Bíblia luz, a palavra luz no Novo Testamento, diz respeito a conhecimento. Conhecimento, luz. Quando você tem um conhecimento revelado, o discernimento espiritual, como aprendemos no retiro pelo pastor Corte, quando você entende a vontade de Deus, quando você começa a compreender os propósitos de Deus, você vai recebendo luz. E onde a luz chega, as trevas vão se incomodar. As trevas vão se incomodar, queridos. E a sua missão é trazer luz para onde você está. João capítulo 8, verso 31, vocês serão verdadeiramente meus discípulos se continuarem obedecendo aos meus ensinos. O discípulo de Cristo é aquele que ouve, aprende e pratica o que Jesus, o seu Senhor, diz. Mateus 7,12 é um texto muito conhecido. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu mando? Por que vocês oram Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu estou pedindo? Eu não sei você, pai que está aqui hoje, ou mãe que está aqui hoje, como você se sente quando você dá uma direção para o seu filho e ele não faz o que você pede? Como é para você? Frustrante? Você vai recompensar ele por ele estar desobedecendo? Não. A desobediência também vai trazer problemas para a nossa vida. Por outro lado, a obediência, ela vai trazer frutos maravilhosos. E a gente vai falar disso, né, amor? Nos próximos dias, se Deus permitir. A obediência vai trazer frutos maravilhosos. A proposta de Cristo é: façam o que eu mando e façam como eu faço. Eu lembro-me quando era menor, já disse isso aqui antes, né? Aquela frase, aquele costume que tinha: menino, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Pais que não são modelos. Pais que falam, mas a vida dele é torta. Crente que fala, mas a vida deles está exposta. Todo mundo está vendo como é que é as atitudes. É briguento, está sempre em confusão, está sempre metido em ladainha, está sempre metido em desonestidade, em coisas erradas. Cara, crente, até o diabo é. Porque ele crê, ele treme, mas ele não obedece. Jesus nos chamou para sermos discípulos dele. Discípulos, aprendermos a obedecer aos seus conselhos. E eu quero fazer uma proposta para terminar aqui agora. Eu quero propor a você a orar hoje. Senhor, me dá um coração ensinável. Desenvolva em mim um coração ensinável. Eu aprendi isso com os meus pastores, que me discipularam, que me treinaram para o meu ministério. Passei 10 anos debaixo de pastoreio intenso, sendo moldado, discipulado, sendo mentoreado por alguns pastores que me geraram, que me formaram.
Eu me lembro de algumas vezes que eu tive que me segurar. Falei, poxa, não dá, essa aqui, eu não achava que eu teria que passar por isso. Mas eu voltava, me submetia, porque era melhor. Porque a Bíblia diz assim, olha, aprendam de mim que sou humilde e manso de coração. Aprendam de mim. O nosso modelo é Cristo, o nosso modelo é fazer como Jesus fez e como Ele nos ensina a reproduzir na vida das pessoas. Devemos pedir a Deus um coração ensinável, porque um coração ensinável vai te levar a uma vida abençoada e plena. Jesus, Ele diz para as multidões, o último texto, Lucas 14, 25 e 26. Eu quero terminar aqui. Lucas 14, 25 e 26. Grandes multidões, você pode falar comigo, grandes multidões? Diga assim, grandes multidões. Cara, não era pouca gente não. A Bíblia não fala quantas pessoas, mas eu imagino um punhado de gente. Alguns milhares de pessoas. Grandes multidões estavam seguindo Jesus. Então, Ele voltou-se para elas e disse, todo aquele que quer ser meu, o quê? Seguidor, discípulo. Quem quer ser meu discípulo e amar o seu pai e sua mãe, e amar o seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, sim, mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Faça um teste hoje, no seu coração. Você tem amado? O seu amor hoje, para onde ele está concentrado? Nos seus filhos? Na sua casa? Nos seus sonhos? No seu bem-estar? No seu futuro? Naquilo que você projeta nessa terra? Que aqui é alguns poucos anos, queridos. Aqui é só um ensaio. A vida terrena é um ensaio do que vamos viver para a eternidade. E a Bíblia diz, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, mas ajunteis tesouros nos céus, aonde nem ladrão e nada pode entrar e penetrar. Porque é lá que você está ajuntando tesouros para o seu futuro, um futuro seguro, um futuro definido, um futuro abençoado. Na semana que vem, a pastora vai estar continuando. Vou deixar aqui só uma dica para você. O que é ser discípulo de Jesus? Ser discípulo de Jesus significa crescer em profundidade. Crescer em profundidade. Isso é para a semana que vem. Fique de pé comigo nessa hora. Eu queria que você pudesse orar e colocar tudo isso diante do Pai nessa manhã. Colocar diante do Senhor a sua vida. Oh Espírito Santo, o que você preparou, o que você tem, ministro, querida. Espírito Santo de Deus, nós colocamos nossa vida diante do Senhor, Pai. Colocamos o nosso coração diante do seu altar. E hoje nos submetemos ao raio-x da sua palavra. Nós nos colocamos debaixo dessa máquina, ó Deus, que é capaz, ultrassônica, que é capaz de penetrar, de esquadrinhar, de examinar o nosso interior, examinar até mesmo as nossas motivações, porque a tua palavra, ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E nesta manhã, Senhor, eu entreguei ó Deus, este ensino, esta mensagem, através dessa pregação hoje, ó Pai, do que é ser um discípulo de Jesus. O que é ser um discípulo de Jesus? E nós aprendemos hoje, ó Pai, passos, ó Deus, inegáveis, passos, ó Deus, que não podem ser negociados, para sermos um verdadeiro discípulo de Jesus. E eu oro para que nessa manhã o Senhor venha comunicar no nosso coração essas verdades, que o Senhor venha constranger-nos com o seu amor, o amor que é maior do que a nossa própria vida, o amor que vai além da nossa compreensão, o amor que nos constrange e que nos atrai para perto do Senhor e que nos converte, que nos faz, ó Pai, nos tornar pessoas mortas para nós mesmos, crucificadas, e entregar tudo para Ti, ó Deus, seguir o Senhor, ó Deus, e obedecer a Ti de modo irrestrito. Obrigado por essa manhã, obrigado por cada pessoa preciosa aqui nesta manhã, obrigado pelos filhos e filhas aqui espirituais, obrigado pelos filhos e filhas espirituais, ó Pai, obrigado pelos meus irmãos e irmãs, pelos amigos que estão aqui hoje, obrigado por cada vida preciosa nesta casa, ó Pai. Eu abençoo cada pessoa com as bênçãos,
com as bênçãos de Deus o Pai, o Deus de Abraão, o Deus do nosso pai Abraão. Levante as suas mãos, se você recebe essa palavra, levante as suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz, te dê capacidade, habilidade para viver uma vida crucificada, para viver uma vida de obediência irrestrita, para viver uma vida de renúncia, de deixar tudo, de colocar tudo aos pés do Senhor, do seu Mestre. Que te dê habilidade, que te dê capacidade de seguir modelos, de aprender através do modelo, para você aprender a seguir, a não andar segundo o seu próprio pensar, mas porque a Bíblia diz que o homem que confia em si mesmo, esse homem não será bem sucedido, mas o homem que confia no Senhor, esse será bem sucedido. Bendito e abençoado é o homem que confia no Senhor, que coloca que faz do seu braço, não o seu braço forte, mas que coloca em Deus a sua força, que faz do Senhor a sua força e a sua fortaleza. Porque esses jamais serão abalados. Os que confiam no Senhor jamais serão abalados. Oh Deus, eu oro por famílias aqui hoje. Eu oro por pessoas aqui hoje, meu Pai. Eu oro por pessoas aqui agora, meu Pai. Eu oro por pessoas aqui agora, ó Pai. Que o Senhor venha fortalecer, que o Senhor venha gerar força, que o Senhor venha gerar conversão, que o Senhor venha gerar, ó Pai, contrição no Espírito, ó Pai. Que o Senhor venha compungir os nossos corações, a nos render, a nos entregar. Ó Deus, e a deixar a nossa velha vida, e deixar que a Tua vida possa fluir em nós, e através de nós, através da mortificação diária, e do transbordar de Cristo dentro de nós.